Olá, meus amores, bom dia. Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, em casa e se cuidando. Tô morrendo de saudade de vocês. E para nossa aula de hoje, eu resolvi improvisar aqui, gravar um vídeo, porque eu queria que chegasse alguma coisa minha para vocês, uma explicação minha para vocês hoje, tá bom? Eu podia ter colocado um vídeo do YouTube de tantos vídeos legais que tem, né, de professores muito conceituados, mas nesse momento senti necessidade de mandar alguma coisa para vocês. Então eu resolvi fazer tudo de forma bem simples, um vídeo que não fosse muito longo, né, mas que fosse alguma coisa minha, especialmente para vocês, tá bom? Então, hoje nós vamos trabalhar Biologia 2, capítulo 9. Vamos fazer aí o estudo dos heredogramas. Quem não lembra de heredograma, ou quem ainda não aprendeu ou não entendeu, a oportunidade é essa. Vamos começar? Então, beleza. Os heredogramas são também conhecidos como árvores genealógicas. E antes de a gente estudar as árvores genealógicas, né, e entender o seu funcionamento, a gente precisa conhecer os símbolos que são utilizados na elaboração dessas árvores genealógicas. Então, vamos começar. Para a gente entender o funcionamento das árvores genealógicas, a gente precisa conhecer os símbolos básicos que compõem essas árvores genealógicas. Primeiro, o quadradinho significa homem e o círculo significa mulher. Se o quadradinho ou o círculo estiverem apenas contornados, sem pintar na parte de dentro, né, apenas o contorno, significa que tanto o homem quanto a mulher são normais, ou seja, não são afetados por uma determinada anomalia, por um problema genético, tá certo? Agora, caso o quadradinho ou o círculo esteja em negrito, esteja pintado por dentro, quadrado, homem, afetado. O círculo, mulher, afetada. Então, se os indivíduos que representam homens e mulheres estiverem pintados em negrito, significa que eles são afetados por uma anomalia qualquer ou por um problema qualquer que estiver sendo abordado naquela árvore genealógica, tá certo? Um outro símbolo que não é tão utilizado, mas que a gente precisa conhecer, é o losango, né? O balãozinho, que significa que o indivíduo é de sexo indefinido. Sexo indefinido, a gente precisa fazer uma observação. Por quê? Sexo indefinido não tem nada a ver com homossexualidade, não tem nada a ver com opção sexual. O sexo é considerado indefinido quando aquela questão ou, né, aquele exercício de uma prova, enfim, não diz qual é o sexo daquele indivíduo. Por exemplo, uma mulher está grávida e o seu bebê tem uma determinada anomalia, né? Uma mulher grávida vai ter uma criança surda. Qual o sexo dessa criança? A questão não trabalha o sexo da criança, não diz qual é o sexo. Então, nesse caso, o sexo é indefinido. A criança, eu não sei se é menino ou menina, eu uso isso aqui como sexo indefinido, ok? Se ele tiver pintadinho, significa que o indivíduo é afetado. Se tiver só contornado, o indivíduo é normal, ok? Então, a gente vai continuar e agora a gente vai ver algumas possibilidades de unir esses símbolos. Então, continuando. Aqui nós temos alguns exemplos, algumas possibilidades de símbolos e como a gente pode encontrar esses símbolos no heredograma. O primeiro exemplo que eu coloquei, eu tenho um quadrado e um círculo. O segundo eu também tenho um quadrado e um círculo e o terceiro também. Qual a diferença entre
esses 3 exemplos. No primeiro exemplo, o quadrado e o círculo estão unidos por um traço simples e centralizado. Significa que isso é um casamento, tá? Então eu tenho aqui um homem que é casado, né, com uma mulher, ok? Ambos normais, porque não estão pintados. No segundo exemplo, também é um homem e uma mulher, só que aqui eu tenho 2 traços unindo esse casal pelo meio. Quando os 2 traços aparecem, significa casamento consanguíneo. O que seria o casamento consanguíneo? Aquele casamento entre parentes próximos, primo e prima, né? Seria um exemplo muito clássico de casamento consanguíneo, tá bom? O terceiro exemplo que nós temos seria um homem e uma mulher, mas nesse caso eles não estão ligados pelo meio, como lá no primeiro exemplo, e sim ligados por cima. O que significa? Eu tenho um homem e uma mulher, sendo que eles são irmãos. Então, no primeiro exemplo é um casamento, no segundo exemplo, casamento consanguíneo, no terceiro exemplo eles são irmãos, ok? Na parte de baixo, eu vou dar para vocês exemplos de gêmeos. Então, a gente tem aqui 3 exemplos de como podemos representar os gêmeos numa árvore genealógica. 2 quadradinhos, unidos por cima e unidos pelo meio. Significa que são 2 gêmeos idênticos. Gêmeos idênticos, nesse caso, são do sexo masculino. Tenho também 2 bolas unidas, né? 2 círculos unidos na parte de cima e também aqui no meio. São 2 meninas gêmeas idênticas, nesse caso, meninas. E no último exemplo, eu tenho um menino e uma menina que são gêmeos. Não são idênticos, por isso não estão unidos na parte de baixo, ok? Mas são gêmeos. Percebam a diferença entre esse exemplo aqui, irmãos, um menino e uma menina, e esse exemplo aqui, ó, também são irmãos, um menino e uma menina, só que nesse caso são gêmeos, tá certo? Agora nós vamos passar para a última etapa do nosso vídeo, onde eu vou mostrar uma árvore genealógica para vocês. Então, eu separei uma árvore genealógica de uma família pequena e bem simples para que a gente pudesse explorar um pouco o que nós aprendemos. Então, o que a gente pode tirar de informação nessa árvore genealógica? Se vocês perceberem, não temos nenhuma palavra, não temos nada escrito além de símbolos e números. Os números servem para nos orientar, né, e para nos ajudar a identificar de quem a gente está falando numa determinada questão, né, num determinado momento, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, é uma família composta por 7 indivíduos. Então nós temos aqui 7 pessoas representadas pelos números de 1 a 7. Segunda informação. Quantas gerações a gente consegue perceber nessa família? 3 gerações. A primeira geração está aqui em cima, né? Então tem um casal aqui da primeira geração. A segunda geração composta por 4 pessoas e a terceira geração composta por 1 pessoa, tá bom? Outra informação importante. Qual o grau de parentesco entre essas pessoas? Eu tenho aqui na primeira geração um casal, o homem número 1, casado com a mulher número 2, ambos normais, que tiveram 3 filhos. Então, o casal 1, 2 são os pais da mulher 3, da mulher 4 e do homem 5. Então, 3, 4 e 5 são filhos do casal 1 e 2, são irmãos. O homem número 5 casou com a mulher número 6. Então, aqui, ó, é um casamento, tá? Observem aqui em cima também, é um casamento. Aqui, ó, eles estão unidos por cima, então são irmãos, tá bom? Então, o casal
5, 6, teve uma criança, que nesse caso é uma menina, número 7. O que mais podemos tirar de informação dessa família? Sabemos que são 3 gerações, 1, 2, 3. Sabemos que são 7 indivíduos. Quem são os homens e quem são as mulheres? Temos 2 homens apenas, que é o 1 e o 5, né? E mulheres, 2, 3, 4, 6 e 7 são as mulheres, ok? Qual a relação de parentesco entre essas pessoas? 1 e 2 são um casal, 3, 4, 5 são irmãos e filhos desse casal, 5 e 6 são outro casal, 7 é a filha do casal 5, 6. 7 é uma menina, neta do casal 1, 2. Filha do casal 5, 6. E sobrinha de 3 e 4. 3 e 4 são as tias da menina número 7. Ok? Tudo bem? Continuando então. A gente poderia identificar o fenótipo, o genótipo dessas pessoas? Sim. Vamos imaginar que nessa família a gente tenha um problema como, por exemplo, a surdez, tá bom? Para surdez, eu vou usar o S minúsculo representando o indivíduo que é recessivo e o S maiúsculo quando o gene for dominante, tá certo? Então, ó, coloquei aqui a informação. Szão normal, Szinho surdo. Vamos colocar toda a informação genética dessa família? Vou fazer essa primeira com vocês, ok? Por onde eu começo? Posso começar por qualquer um, mas eu prefiro sempre começar pelos que estão em negrito, tá? Por quê? Porque são indivíduos recessivos, duplamente recessivo. Significa que o 4 e o 7 são Szinho, Szinho, tá certo? Ou seja, são surdos. Então, coloquei aqui, ó, 4 Szinho, Szinho, 7 Szinho, Szinho. Beleza? Professora, como que a gente faz para descobrir, né, para identificar a genética do resto da família? Fácil demais. A gente pode partir desses que a gente já colocou aqui. Então, por exemplo, vou começar pela menina número 7, tá bom? Essa menina número 7, que é Szinho, Szinho, com certeza recebeu um Szinho de sua mãe. Então, eu vou colocar aqui, ó. E recebeu um outro Szinho do seu pai. Por quê? Tudo que a gente é, geneticamente falando, a gente herda metade do pai, metade da mãe, certo? Então tá lá. Mas tanto o pai quanto a mãe são pessoas que têm audição normal, então eles não são surdos. Se eles não são surdos, eles com certeza possuem um Szão. Então, o pai é Szão, Szinho, e a mãe, e minha mão vai ficar bem na frente, também é Szão, Szinho. Beleza? Vamos continuar. Vou aqui, ó, para o número 4. Se o 4 é Szinho, Szinho, filha do casal 1 e 2, significa que um Szinho veio do pai, um outro Szinho veio da mãe. Então, um Szinho aqui, um outro Szinho aqui. Só que o 1 e o 2, apesar de terem o gene recessivo, não estão pintados. Então, significa que eles não são surdos. Por isso, eles possuem o gene Szão. Então, ó, Szão, Szinho. Beleza? O que está faltando agora? Identificar o genótipo da pessoa de número 3, da mulher número 3. O que eu tenho de informação dessa mulher? Que ela é normal. Para ser normal, ela precisa ter, no mínimo, um Szão, certo? Então, ó,
tá aqui o meu Szão, ok? Agora, ela pode ter recebido esse Szão do pai ou da mãe. Mas se ela recebeu o Szão do pai, o que ela tem para receber da mãe? Ou um Szão ou um Szinho, e vice-versa. Significa que o fato dessa mulher ser normal faz com que a gente entenda que ela possui um Szão. Agora, qual é o outro gene que ela tem? É o Szinho ou o Szão? Não sabemos. Como a gente não sabe, a gente costuma deixar o Szão, que é a nossa certeza, e um traço do lado. Significa que essa mulher pode ser tanto Szão, quanto Szão, Szinho. A partir do momento que a gente não tem certeza da informação, a gente deixa o Szão e o traço, porque é a única certeza, né, que nós temos. Cuidado, numa questão de prova ou no exercício, num testinho, qualquer que seja o exercício, tá? Vocês não podem sair colocando Szão e traço toda vez que o indivíduo for normal ou quando você não tiver certeza, tá bom? Aqui, por exemplo, nós temos certeza. Eu tenho certeza que essa pessoa número 6 é Szão, Szinho. Já a número 3, nós não temos certeza. Não é porque a gente não sabe resolver a questão, é porque realmente não temos certeza. Com os dados do problema, ficou impossível identificar o genótipo daquela pessoa. Tudo bem? Bom, por enquanto é só. Espero que tenha sido bem claro para vocês. Tentei resumir o máximo possível, tá bom? Agora vocês vão fazer as outras atividades de hoje, vão enviar até o final da aula os exercícios da apostila, vão enviar depois os trabalhinhos de casa e vão fazer as 5 questões do testinho que eu vou colocar para vocês mais para frente, tá bom? Um bom dia a todos, fiquem com Deus, um grande beijo para vocês. Tchau, tchau.